Oi, queridas! Meu nome é Luísa Junqueira e esse é o canal da Havaianas How We Live, How We Love, How We Beat, como é que a gente faz de um tudo nessa vida. E a Havaianas me chamou aqui hoje pra eu falar um pouco sobre autocuidado. Eu vou mostrar algumas das minhas práticas de autocuidado que eu tenho pra tentar levar uma vida mais leve, mais equilibrada e principalmente mais livre. Afinal de contas, a gente se liberta quando a gente começa a se amar. E amor próprio significa sim se amar, se aceitar, mas principalmente se cuidar bem direitinha. É sabido que a maioria de nós tem a vida muito corrida e que a gente acaba adotando hábitos não tão saudáveis pra gente conseguir dar conta das demandas do dia a dia desse mundão doido que a gente vive, né? Mas eu acredito que a gente precisa sempre lembrar que nós somos terráqueos, humanos, e que a coisa mais preciosa que a gente tem de verdade é o nosso tempo de vida nesse planeta. E pra mim, o que me ajudou a visualizar melhor o autocuidado foi dividir em 5 pilares fundamentais, que é corpo, mente, alma, casa e planeta. E aí nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esses pilares e práticas que eu adotei na minha vida pra tentar sustentar tudo isso da melhor maneira que eu consigo nesse momento. Ai, gente, eu acho importante também ressaltar que esses pilares me ajudam a perceber o que é autocuidado pra mim, mas que obviamente eu sou humana, tenho um monte de falhas e que não é todo dia que a gente vai conseguir respeitar a risca nessas práticas, mas a gente dá o melhor que a gente pode, entendeu? Então vem comigo nessa tour por algumas práticas de autocuidado que eu tenho pra mim, pra eu tentar levar uma vida mais felizinha, mais tranquilona. E a primeira parada vai ser a feira, então bora! Já prontíssima, toda trabalhada no lookinho Havaianas, pra ficar bem let's go! Eu sou completamente apaixonada por vir na feira. Primeiro que é céu aberto, os alimentos geralmente são mais fresquinhos, a galera é gente boa, adoro trocar ideia com os feirantes. E eu aproveito pra tomar um caldo de cana e comer meu bom pastel. Pra mim fazer feira é uma forma de me reconectar com a minha alimentação de um jeito muito gostoso, já que eu vou toda semana e aí eu compro em geral quase todos os legumes que eu preciso na feira, ovo também, tapioca também compro na feira. E aí grãos, essas coisas eu acabo comprando em lojas a granel. Então eu acabo garantindo grande parte da minha alimentação na feira mesmo. A gente, só pra deixar claro que eu tirei a máscara porque eu tô num ambiente que quase não tem ninguém na minha volta, tá? Mas quando tem gente eu boto a máscara. E também porque eu vou comer, né? E assim, eu gosto muito de cozinhar e improvisar com os alimentos que eu tenho. Então eu costumo deixar minha geladeira bem repleta pra eu ir cozinhando. Sim, eu tento comer saudável na maioria das minhas refeições, cozinhar minha própria comida, evitar processados, industrializados. E obviamente que eu me permito, vez ou outra, comer uma coisinha que não é tão saudável assim, tipo um bom pastel, um bom caldo de cana, porque é afetivo, porque é cultural. E também faz parte de uma alimentação saudável, a gente se permite comer o que a gente gosta, obviamente sem exagero. E assim, me alimentar bem me ajuda muito com a minha autoestima em relação ao meu corpo também, porque eu sei que eu tô colocando pra dentro coisas gostosas, coisas boas, coisas saudáveis, e também impacta positivamente nos pilares que eu comentei no começo do vídeo: corpo, mente, alma, casa, planeta, tudo, né? Ó, minhas comprinhas de hoje foram essas, mas eu já tinha coisa aqui na geladeira, então eu comprei pouquinha coisa, só o que eu tava precisando mesmo. Bom, eu comecei falando sobre alimentação, mas tem algo muito importante em relação ao corpo que vem de dentro, que é a forma como a gente percebe e honra o nosso corpo, esteja ele do jeitinho que ele tiver. Pra mim, uma das coisas que mais impactou a minha saúde em relação ao meu corpo foi o meu processo de autoaceitação, de aceitação da minha forma, desse corpo que é o meu, independente dos padrões e opressões estéticas do padrão de beleza que atinge principalmente os corpos femininos, mas não só, né? Atinge todos os corpos também. E assim, cada pessoa tem seu próprio jeitinho único, tem sua história de vida, então pra cada pessoa vai ser uma forma diferente, vai ter uma estratégia diferente de aceitar e honrar o próprio corpo. Mas pra mim começou através do audiovisual.
foi através de uma videoarte que eu fiz do meu corpo, de partes do meu corpo que eu não gostava, que eu rejeitava, que eu comecei a olhar pra essas partes com mais carinho, conseguindo enxergar a beleza que tá nesse meu corpo, independente do padrão de beleza. E a partir desse filme, eu comecei a perceber que a beleza é uma questão de perspectiva, que eu consegui fazer imagens bonitas mesmo de partes do meu corpo que o padrão de beleza não considera bonitas. E eu fui uma pessoa que sempre fui gorda, desde criança. Então, eu sempre tive uma relação conturbada com o meu corpo. Eu passei mais de 10 anos da minha vida fazendo dietas ininterruptamente. Eu saía de uma dieta, entrava em outra. E isso, apesar de muita gente acreditar que é a melhor forma e é saúde, pra mim não era. Porque tudo que eu fazia, atividade física, alimentação, era em relação à aparência do meu corpo. Não era pra eu estar de fato saudável, de fato bem nutrida, de fato com disposição. Muito pelo contrário, era pra eu ficar magra. E isso pra mim não foi saudável, porque era uma briga, era uma luta constante com a minha própria imagem e contra a balança, pra poder atender um padrão de beleza que é extremamente opressor pros corpos. Então eu fiz esse curta, o espelho torcido, eu fiz um vídeo aqui pra internet que chama Tour pelo meu corpo, que eu mostrava essas partes do meu corpo, e aí o meu corpo começou a virar também uma forma de eu me posicionar no mundo, né? Começou a virar até minha bandeira, algo que eu tinha orgulho de estar mostrando, de estar compartilhando com o mundo, falando, essa sou eu, essa é a minha forma, meu corpo é assim, e eu tô disposta a amar e aceitar ele do jeitinho que ele é. E outra coisa que me ajudou também, além dessa construção com as imagens, foi me aproximar mais da natureza e me perceber natureza, porque eu comecei a perceber que a beleza na natureza, ela é infinita. Não existe um padrão de beleza pra natureza. A gente acha bonito um pôr do sol, a gente acha bonito um passarinho que voa, a gente acha bonito o caminhozinho das formigas, sabe? Então eu comecei a ampliar essa noção que eu tenho de beleza e perceber que a beleza, ela pode estar no toque, ela pode estar no tato. A beleza de da minha barriga pode estar na maciez dela. A beleza das minhas estrias pode estar no fato de quando você toca, passa a mão, é gostosinho. Ou no fato de que elas se assemelham, por exemplo, a uma pedra ou a casca de uma árvore, sabe? Me perceber a natureza também foi parte fundamental desse processo pra eu começar a amar meu corpo, porque assim como eu amo a natureza, assim como eu amo o planeta que a gente vive, eu sou parte integrante desse planeta, eu sou parte integrante desse universo todo, né? Então, se eu amo tudo que existe, eu também me amo, e se eu me amo, eu também, de alguma forma, também amo tudo que há, né? E é isso, independente de como for a sua forma, tá tudo bem você ser do jeitinho que você é. E é um processo difícil, esse processo da gente começar a se amar e se honrar, mas é possível, é trabalho, é coisa do dia a dia mesmo. E aí, querida, tá gostando das dicas? Então já deixa um joinha, que é pra ajudar o engajamento, e já se inscreve no canal, porque vem muita coisa boa por aí. Não tem como ter uma vida saudável sem fazer atividade física, não é verdade? E hoje em dia uma coisa que anda me dando muito prazer, que eu tô apaixonada, é fazer yoga. Eu descobri recentemente yoga na internet mesmo, buscando canais no YouTube que tem aulas de yoga gratuita. Comecei a praticar e comecei a ver muita melhora na minha disposição, na minha consciência corporal, na minha saúde mental também. E é uma atividade física muito prazerosa. E pra fazer ao ar livre assim, gente, nossa, credo que delícia, sabe? O corpão agradece. Eu também gosto muito de dançar, acho uma delícia, porque é uma atividade física que também tem expressividade artística envolvida, então, e pra mim entra num lugar quase que espiritual também, muito massa. Também gosto muito de fazer uma caminhadinha, uma trilha, sabe? No momento são as atividades físicas que eu ando fazendo, assim, que são coisas que me dão prazer, mas eu gostaria até de fazer algumas outras aí, quem sabe esse ano não começo. Uma coisa incrível sobre a yoga, e também eu acho que inclui a meditação, porque quando a gente faz uma yoga, a gente acaba colocando um pouco de processo meditativo junto, porque a gente presta atenção na respiração e aí a gente presta atenção na nossa existência no corpo, sabe? Mais no presente mesmo. E ajuda muito com o processo de saúde mental, assim. E a yoga é um exercício muito completão, porque ela trabalha força, equilíbrio, alongamento, trabalha os músculos, trabalha também um centramento, né? E aí você tira um tempinho, 20 minutinhos que seja, já dá pra fazer uma sequência bem gostosona, que vai te ajudar muito no seu dia a dia. Nossa, o corpão vai ficar aquela delícia.
delícia. Então deixa aqui nos comentários se você já praticou yoga e se não, qual atividade física que você gosta de praticar. Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Bom, como eu falei, eu acredito muito que cuidando do mundo a gente cuida da gente e cuidando da gente a gente cuida do mundo e vice-versa. E uma das coisas que eu ando fazendo nesse sentido de cuidar de mim e cuidar do mundo e vice-versa é fazer escolhas de consumo mais conscientes, mais naturais e mais sustentáveis. Óbvio que eu ainda tô longe de ter um consumo extremamente sustentável. Eu tô no caminho, sabe? São pequenas escolhas, pequenos hábitos que a gente vai mudando, que ao longo dos anos vão fazendo uma grande diferença nos nossos hábitos de consumo. Então, uma coisa que eu ando introduzindo na minha vida já de uns anos pra cá são produtos naturais, principalmente cosméticos, né, de tratamento de pele, de cabelo também, mas também alguns produtos de limpeza da casa. E uma ferramenta super legal que eu adoro são os óleos essenciais. Pra quem não sabe, os óleos essenciais são concentrados de plantas medicinais. Ó, eu tenho alguns na minha casa, eu já tive uma fase que eu era até colecionadora de óleo essencial, eu já comprei um monte. Cada potinho desse é muito poderoso, porque as plantas contêm muitos princípios ativos e são uma ótima alternativa para você fazer seus próprios produtinhos em casa, que são eficientes, com um monte de função, assim. Com óleo essencial dá pra fazer produto de limpeza, dá pra fazer produto de cosmético de rosto, produto cosmético da pele. Isso aqui, gente, é o meu amaciante. Isso aqui tem vinagre, álcool e óleo essencial, até dá um cheirinho gostoso, e eu uso na máquina de lavar, ao invés de colocar o amaciante comum. Eu acho que as minhas roupas ficam muito mais cheirosinhas e eu não tô usando um bando de produto químico e tô reutilizando esse potinho de vidro toda vez. O negócio é babado, sabe? Também dá pra fazer a diluição em óleos vegetais, tem vários tipos de óleo. Eu gosto muito do óleo de semente de uva pra fazer produtinhos para o meu rosto, e o óleo de copaíba, ele é um ótimo cicatrizante, assim, nossa, duplinha linda. Outro que eu gosto muito é o óleo de rosa mosqueta. Eu tenho aqui um sérum facial com base de óleo de rosa mosqueta. Esses produtinhos que são muito eficientes, gente, que eu acho um babado. Dá também pra fazer a diluição em manteigas. Isso aqui, gente, é uma manteiga corporal que, pra você ter uma noção, isso aqui é óleo de coco, manteiga de karité, cera de candelila e óleo essencial de laranja doce e lavanda. Isso aqui deixa a minha pele numa maciez, menina. E aí, quando acabar esse produtinho aqui, eu vou usar esse vidrinho pra guardar um tempero, pra guardar algum outro produtinho caseiro que eu fizer, entendeu? Gera muito menos lixo. Isso aqui é um limpador facial que também veio numa embalagem de papelão, todo em barra. Ai, eu dou aquela lavadinha no meu rosto gostosa. E aí eu vou selar e nutrir com esse sérum de rosa mosqueta, vitamina E, também naturalzinho. Bota minhas gotinhas, bota. E passa na pele, até a pele absorver e já faz aquela massagem gostosa. Que, ai, gente, eu amo autocuidado com produtos naturais, porque, ai, o cheiro, ai, é tudo delicioso. Olha, rato viço. Entendeu? Pele hidratada, bonita, gostosa, cheirosa e naturalzinha. Bom, gente, foi isso as minhas dicas. Tô aqui num parque gostosinho, entendeu? Fazendo um piqueniquinho pra ela. E a última dica que eu te dou é se respeite. Respeita seu tempo, respeita seu processo. Se ouve o seu corpo. Porque eu acho que essa é uma das melhores formas de autocuidado, é a gente se perceber. E assim, faço o convite pra você escolher as suas atividades de autocuidado. Essas foram as minhas, mas você escolhe as atividades que mais te apetecem aí, que faz sentido com a sua rotina, fazem brilhar os seus olhos e tocar o seu coração, entendeu? Porque é sobre isso, é sobre a gente ser feliz, fazer coisas que a gente gosta e que cuida da gente. E a gente se cuidar e cuidar do outro, cuidar do planeta, porque o planeta bem cuidado cuida da gente, e vice-versa, versa vice. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria agradecer muito a Dona Havaianas, que me fez esse convitão, que eu adorei gravar esse vídeo, adorei participar aqui do Hauí. Pode me chamar de novo, viu, Dona Havaianas, que eu topo. E se você se sentiu inspirado, conta aí pra mim nos comentários qual as suas práticas de autocuidado, quais práticas que você vai incluir aí na sua rotina, que eu quero muito saber, tá bom? E se você ainda não for inscrito aqui no Hauí, se inscreve, porque ainda tem muito conteúdo bom pra sair, e ativa os sininhos também pra não perder nenhuma notificação, que daí você fica sabendo toda hora que sair vídeo novo, e dá aquele likezinho também pra ajudar no engajamento, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e um beijo, querida!